Segurança em deslocamentos em serviço, né, que nós focamos muito no transporte de valores no carro forte. Então, existem esses deslocamentos, e você já vai trazendo isso também para dentro do seu deslocamento, para sua casa, para o seu serviço, para o jogo de futebol, para ir passear e tudo mais. Tá? Primeiro, procure sempre deixar uma distância entre o seu veículo e o veículo da frente, de 3 metros. Tá? Evite de ficar colado ali no veículo da frente. Por quais motivos? Primeiro, próximo do veículo ali, a sua área de visão ela fica prejudicada. Pode ter um crime, pode estar acontecendo um crime, um agressor vindo na sua direção, e aquele veículo que está muito próximo, ainda mais se for um caminhão, né, que te ofusca totalmente, ou melhor, que bloqueia a sua visão totalmente. Então, procure deixar sempre ali uns 3 metros do veículo da frente, para você ver esse possível agressor, e também para que você possa fazer ali uma manobra evasiva. Então, eu posso ali, às vezes, passar por cima de um canteiro, passar em cima de uma calçada, ou me desviar e tudo mais. Então, eu tenho essa possibilidade. Se eu estou grudado no carro da frente, vem outro carro e para na minha retaguarda, acabou. O que eu posso fazer ali é deixar o meu veículo, deixar a minha viatura e depois partir para o confronto. Então, essa distância entre veículos é algo muito importante. O uso dos aparelhos retrovisores. Muita gente até esquece disso, né? Está ali, retrovisor. Não, eu parei, estou em deslocamentos, principalmente transporte de valores, carro forte e tudo mais, eu tenho que estar atento aos movimentos dos outros veículos. Tem aquela situação que aconteceu na África do Sul, com certeza vocês viram isso, de 2 vigilantes lá na África, né? Então estavam em um carro de transporte de valores, não é o carro forte como nós conhecemos aqui, todo blindado e tudo mais, e está lá o motorista dirigindo e ele está lá só no retrovisor. Né? Então, de repente, houveram vários disparos com relação, em direção àquele veículo, né? Os vidros blindados ficaram ali todos chamuscados, né? Todos perfurados, não houve a transfixão, mas houve ali aquele dano no vidro, mas o cara estava sempre ali, ó, atento ao retrovisor, mesmo antes de acontecer. Então, ele já estava se antevendo. Na hora que teve o disparo, ele já sabia que os veículos suspeitos estavam de um lado, que tinha veículo do outro. Então, isso daí é muito importante para nós, o uso dos retrovisores. Não ficar com o retrovisor olhando apenas para as questões de trânsito. Dentro da Polícia Militar, vou dizer bem isso daqui, cuidado, muito cuidado com o que você vai entender sobre isso. Dentro da Polícia Militar, nós temos muito costume do encarregado da viatura ele ter aquele espelho retrovisor seu ali do lado direito, fica para ele, então não fica para o motorista. Então, o motorista fica com o retrovisor do lado esquerdo, o retrovisor central, mas o do retrovisor do lado direito, ele pertence ao segurança, que é a pessoa que está como encarregado, a pessoa que está cuidando dessa... Por quê? É ele que vai ficar fazendo segurança, tanto da parte frontal, da parte lateral e também da parte traseira. Se ele não tem aquele espelho retrovisor, ele vai ter que ficar assim, ó, interferindo na visão do motorista para ficar vendo aquela imagem. Se você conseguir ali de uma maneira, deixar ali meio a meio, né, para o retrovisor, às vezes, puxar o rosto, para o motorista puxar o rosto e conseguir ver, mas você, que é o segurança, olhar para aquele retrovisor, melhor ainda. Mas tudo isso nós precisamos de treinamento e de condicionamento, senão você vai se envolver em acidente de trânsito e vai falar, um coronel lá falou isso num curso. Não, condicionamento e treinamento. Regulagem intermediária para que os dois possam ter acesso à visão daquele retrovisor, as imagens que aquele retrovisor vai lhe trazer. E muito cuidado também com as dispersões, né? Hoje em dia, gente, o celular é uma pedra no sapato da segurança privada, da segurança pública, da nossa segurança, de todas as pessoas. Né? Hoje já é considerado o maior fator de acidente de trânsito o uso do celular, seja pelo motorista que vai dirigindo e mandando e-mail, mandando mensagem, escrevendo, né? Seja também para aquela pessoa que está, às vezes, como pedestre, transitando, cruzando uma via ali e é vítima de um atropelamento. Então, o celular é um fator de dispersão. O sexo oposto, né? Então, às vezes, está passando aquela mulher lá, aquele cara, em vez de se preocupar com a segurança, fica... Né? E quando vê, está na frente lá e causa um acidente, atropela alguém, ou pior ainda, né? Vítima de uma ação criminosa e tudo mais. E também os demais atrativos. Estou passando, estou com fome. Então, a pessoa fica olhando só para passar. Olha que paisagem bonita. Não, você está de serviço, você está tomando conta da sua segurança pessoal e de outros, você tem que estar atento no serviço. A nossa função não é para... Você vai ver isso daí na sua casa, você passear com seus filhos, tudo mais, você pode ver. Em serviço, a gente não tem que ficar passeando, vendo paisagem, não. Nós temos que nos preocupar com a segurança pessoal, primeiro nossa, da nossa guarnição, da nossa equipe e também das outras pessoas. Então, essas
são os cautelas que nós temos que ter com a segurança em deslocamento. João Oliveira, por favor, se você puder entrar, levanta a mãozinha, João, para você falar sobre a segurança pessoal, né? O SPP, você é o cara que mais pode falar nisso no Brasil, né? Tem que rever, João. Aqui. João, eu pedi para você ativar o som agora. Opa, Coronel, tudo bem? Meu computador hoje está uma maravilha, né? Lento, está atualizando muita coisa e eu estou aqui tentando habilitar o vídeo e nada. Mas estou acompanhando aqui essas noções que o senhor tem nos tem compartilhado conosco, e nós estamos compartilhando aí com todos os profissionais de segurança privada, esses pontuais, essas questões. Até então, tem vários apontamentos, viu, Coronel? Mas, se o senhor quiser que eu fale alguma coisa, eu deixo para falar mais para frente, quando entrarmos no conteúdo lá da varredura, conteúdo de sinistros, e aí eu já contemplo algumas questões dessa daí que já está meio conectado, só para não perder o conteúdo. Ou o senhor quer dar uma pausa por aqui? João, acho bom você já ir falando agora, até aqui, e aí quando você entrar nos demais conteúdos, você já pode alavancar. Tem outros conteúdos ainda, João, antes de chegar naquele conteúdo seu final, porém, como a segurança pessoal é aquilo que você sabe, né? Então, se você quiser fazer um pouco aqui, depois você retorna ao final. O que é interessante aqui apontar, Coronel, muito obrigado pela oportunidade, é justamente... Boa noite a todos. Bom, e a você que está nos assistindo aqui ao vivo e você que está nos assistindo também nas aulas gravadas, nessas séries de conteúdos gravados aqui pelo YouTube e também por outras nossas redes sociais. Bom, um ponto bem interessante que eu quero falar sobre essa questão do SPP, que a principal questão, uma vez até abordada em alguns dos nossos cursos, muitos desenvolvem muitas técnicas de tiro, de defesa pessoal, são exímios artistas marciais, digamos assim, né, bons lutadores, e aí fica, poxa, agora estou doido para entrar em ação. Só que o principal ponto da segurança pessoal é a proteção e a extração do seu dignitário, daquela pessoa que você está guardando. No caso, se for você e da sua família. Então, se tiver uma ocorrência, por exemplo, a dica que eu deixo aqui é que você não tem que se preocupar em reagir. Se for possível a extração, retirada do local do dignitário ou da sua vida ou da sua família, faça isso. Essa é a primeira questão. Não teve como extrair, ou você é responsável pela reação, porque dentro da segurança pessoal você tem quem vai reagir e quem vai extrair o dignatário. É importante que você esteja definido. Você é da reação, então você vai ser o responsável por reagir e dar cobertura para quem está responsável pela retirada, pela extração, possa fazer isso com segurança. Agora, se só tem você e o dignatário só tem você, só tem a sua família, a primeira coisa é a sua salvaguarda. Não invente, sou um bom lutador, vou encarar mesmo. Não existe isso em segurança pessoal. Segurança pessoal é a saída, a retirada com segurança, sua e da sua família. A distância, a importância, a ação e a reação que a gente diz, né? A ação do profissional, a ação da pessoa. E a reação é muito importante, o prazo não, a distância, o período, o tempo que a coisa está acontecendo, mas você tem que estar condicionado. Melhores saídas, itinerários, o melhor local para se abrigar. Então, a dica que fica aqui, viu, Coronel, porque a gente vai ter um curso específico para isso, eu acredito que alguns conteúdos mais à frente, que nós vamos entrar. Por isso que dentro da segurança pessoal você tem algumas questões como varreduras, que nós vamos ver mais à frente um pouquinho, não vamos ver todas, vamos ver nos pontos específicos, com as estratégias mais comuns, e eu acredito que, por enquanto, falar sobre isso aqui tá ok, viu, Coronel? Senão a gente vai dar muito conteúdo aí para esse povo já pensar, os profissionais já refletirem sobre o que eles têm feito atualmente no dia a dia das suas atividades. Perfeito, João, muito obrigado. Tá? Essa questão, principalmente do SPP, né, que trabalha, e o João falou muito importante aí. Às vezes a gente quer reagir quando, na verdade,
a melhor ação, a melhor reação que nós temos é a extração. Lembre-se que nós falamos sobre o sentido de segurança. Ou você estar num lugar seguro, ou você se afastar daquele local de insegurança. Então, essas questões, principalmente relacionadas à segurança pessoal, desse profissional que trabalha com a segurança pessoal privada, né, que é o SPP, que é aquele VIP, é justamente isso daí. Pensando nisso, né, e eu sempre gosto de focar nessas questões. Nós temos sempre que focar primeiro na nossa segurança. Às vezes, a minha função é cuidar de um VIP, é cuidar de um... Mas se eu for a vítima inicial disso daí, essa pessoa não vai ter ninguém para cuidar da sua segurança. Então, primeiro nós tomamos conta da nossa segurança, para depois tomar conta das outras pessoas, seja aí como um VIP, né, ou como o próprio João disse, né, um parente nosso e tudo mais. Tá? Uma das coisas que eu gosto sempre de citar também é com relação à distância. Né? Então, a gente tem... Deixa eu ver aqui, João, peraí. Uma das coisas que a gente tem que se preocupar muito é com relação à distância que nós temos que focar. Pode abrir o som, viu, João? Vai tentando aí, João. Aí. Se quiser interromper, pode falar, viu, João? Mas essa questão da distância, né? O que seria essa distância? É a nossa distância para com o VIP e a nossa distância também para com possíveis agressores, tá? Se você quiser falar disso daí, João, se quiser dar uma pincelada rapidinha, lógico, tudo isso que nós estamos falando aqui, nós vamos transformar num curso, né? O João vai ministrar esse curso para nós, e eu vou ser um dos alunos também, né? Principalmente nessa questão de VIP, mas é essa questão de nós termos esse foco na distância, né? Não somente a distância de um parente nosso, em um local de grande acúmulo de pessoas e tudo mais, mas também com relação a essa questão do VIP. Se você quiser falar alguma coisa, João, também, sobre isso daí, você levantou a mão.